inclusive tem provas em áudio de sua rachadinha, e simplesmente fala, ops, vou pagar aqui e vai ficar tudo certo e esse cara tá livre. Inclusive, essa casa tem um dever moral de caçar esse cara, porque afinal de contas, o crime não pode compensar aqui nesse país. Então qual que é o recado que os nossos juízes, pessoas que deveriam ser guardiões da Constituição, estão dando para o país? Você jovem, você adolescente, aí um exemplo para o seu filho, de que crime nesse país compensa. Não é à toa que um ex-presidiário é presidente do país. Não é à toa que uma assaltante de banco virou presidente de banco. Ou seja, se eles podem, você também consegue. É esse recado que está passando. Só vai ter uma mudança real nesse país quando homens e mulheres deixarem de ser escravos de um Estado que é preguiçoso, um Estado que ajuda a criminalidade e, principalmente, parar de acreditar nas mentiras desse lado de cá, desse plenário que é a esquerda. Porque muitas das vezes, senhores, eu confesso, eu olho para, infelizmente, uma região do nosso país que é enganada, que é amordaçada pela esquerda, como, por exemplo, o Nordeste, e eu falo, mas não é possível. São anos e anos como o Maranhão, que teve o Flávio Dino como governador, como o pior índice de desenvolvimento humano, e ainda continua fazendo a mesma escolha. Como isso é possível? Porque, infelizmente, o nosso país foi adestrado a pensar somente no final de semana. Senhores, se vocês querem alterar esse país, comece alterando a matéria-prima política que nós temos. Isso daqui é um mero reflexo do que uma boa parcela da população é. Nós viemos para cá, a gente tem um gasto gigantesco público para poder, por exemplo, votar Dia Nacional do Axé. Realmente, não deve ter coisa mais importante aqui no nosso país do que a gente fazer isso. Eu clamo à nação brasileira para que nas próximas eleições, e não pense somente em eleições, porque a mudança do Brasil passa por cada um de nós, mas que nessas próximas eleições, esse Congresso ele tem que ser alterado. Mas mais do que os deputados, os senadores da República precisam ser escolhidos com uma métrica, e eu digo qual? Quem não tiver compromisso em pautar impeachment e votar favorável a impeachment de ministro do STF, para mim não serve. Muitos dizem a respeito da experiência, de idade, porque não tem, é muito sonhador, é muito ilusório, mas olha aonde os velhos, os experientes do Brasil nos levaram. Meus parabéns! A culpa de hoje termos 100 milhões de pessoas sem saneamento básico é de quem governou esse país por mais de 16 anos.